estamos em contato com o vice-presidente de integração da Federação, Rafael Geusler, para falar do aumento do ICMS e uma reunião prevista para o dia 30 entre a SIC do Vale do Taquari e a Federação. Rafael, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por atender a Rádio Independente. Rafael, boa tarde. Acho que não. Boa tarde, tudo bem, Gabriela? Estão ouvindo agora? Agora sim, tudo certo. Perfeito. Boa tarde, uma satisfação estar aqui conversando com a Rádio Independente, o programa Redação do Ar, contigo, Gabriela, com o Ricardo também e com todos os ouvintes. Acho que a gente pode começar falando, Rafael, qual o posicionamento da Federação a respeito desse aumento do ICMS e depois a gente fala mais sobre o que está sendo feito para talvez reverter a situação e também o que será abordado lá na reunião no dia 30. Perfeito. Eu estive na reunião com o governador na segunda-feira retrasada, quando ele explicou um pouco sobre essa questão da proposta de aumento de impostos atual do governo do estado, né? Ele comentou que as propostas antigas de aumento de impostos era para tapar buracos do estado e que essa proposta especificamente era diferente porque tinha uma correlação direta com a reforma tributária federal que está sendo discutida no Congresso. Para o ouvinte conseguir entender o que tem a ver a reforma tributária federal com esse aumento de ICMS proposto pelo governador, né? Basicamente é um erro de texto, é um erro do artigo 131 da reforma tributária. O que diz esse artigo 131 da reforma tributária? Ele diz que a divisão do IBS, o IBS será o futuro imposto caso a reforma tributária seja aprovada. Ele diz que a divisão do IBS entre os estados, ele se dará por uma média de arrecadação entre os anos de 2024 e 2028. Ora, o ouvinte deve estar se perguntando, assim como eu me perguntei quando o governador comentou, né? Como é que se faz uma média de um número futuro, né? A gente faz médias de algo que já passou e não com números futuros. Esse é um erro de texto crasso. E o governador justificou de que, em função desse erro de texto, ao invés de tratar de números passados, anos anteriores, já passados, ele estava tratando de um ano futuro, ou seja, um equívoco crasso de texto. E eu comentei, olha, governador, nós não conseguimos acreditar que 11 milhões de gaúchos é mais fácil tu cobrar mais imposto para 11 milhões de gaúchos do que corrigir um texto que nem mesmo foi aprovado no Congresso Nacional. E esse é o posicionamento da Federação. A Federação é verticalmente contrária a esse aumento abusivo de impostos. Quem está nos ouvindo, ainda mais na região que foi realmente muito impactada relacionado às últimas enchentes, que tiveram perdas econômicas, perdas de vidas, onde a gente teve impactos devastadores nas comunidades, nós teríamos que estar recebendo auxílios e não recebendo um aumento de impostos. E exatamente esse posicionamento que a Federação vem defendendo. Nós achamos que se há um erro de texto, deve-se corrigir a raiz do problema. Nós, empresários, a gente não trabalha remediando e criando novos problemas em cima de problemas existentes. A gente olha qual é a raiz do problema. Vamos resolver a raiz, porque resolvendo a raiz do problema, nós realmente conseguimos ter um resultado mais harmônico. E a raiz desse problema é exatamente a alteração do artigo 131. São duas datas que devem ser alteradas. Ao invés de 2024, por exemplo, uma média futura, a 2028, se coloca ali de 1992 a 2019, por exemplo, e faz uma média sobre o passado, como é o real, né? E o governador comentou nessa mesma reunião que eles haviam feito um grupo de governadores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, e que eles estavam se unindo para, em conjunto, fazer um aumento de impostos. E eu perguntei por que eles não tinham essa mesma energia, por que eles não tinham essa mesma dedicação para unir suas bancadas federais de deputados para mudar o texto que está errado. Porque quando a gente vai tentar resolver um problema, criando outro problema ainda maior, e um problema que é impagável para a sociedade gaúcha, nós criamos um beco sem saída para a sociedade. Ou seja, se olha como se o Rio Grande do Sul houvessem dois planetas. O planeta do governo do estado, onde ele precisa arrecadar mais, e o planeta das empresas que têm fundos limitados para pagar cada vez mais impostos e ter menos retornos dos serviços sociais e de auxílio do estado. Então, o nosso posicionamento foi verticalmente contrário. Se nós somarmos as bancadas federais da região sul, sudeste e centro-oeste, essa mesma união que os governadores fizeram, inclusive enviando uma nota pública
favorável, ou seja, dizendo que é necessário o aumento de impostos em função da reforma tributária, a gente não viu essa nota pública pedindo a alteração do texto para os seus deputados. Se nós somarmos esses deputados, nós temos 297 deputados federais dessas bancadas Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso é quase 60% de todo o Congresso Nacional. Isso aprova qualquer coisa. E a pessoa pode se perguntar, não, mas daí tu tem dentro desses 297, tu tem oposição, tu tem a situação, tu tens conservadores e liberais, tu tens perfis diferentes. Quando a gente está falando de um erro de texto, ele não tem questão ideológica sendo debatida aqui. É um erro de texto crasso. Deve-se corrigir o erro e não ter que pagar 11 milhões de gaúchos terem que pagar mais impostos por causa de um equívoco de um texto de reforma tributária. Esse foi o posicionamento que a gente trouxe da Federação e que a gente levou não só ao governo do Estado, mas a gente levou também à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira passada, fizemos uma reunião estendida de diretoria da Federação, onde centenas de lideranças de mais de 90 cidades, representando todos os setores econômicos do Estado do Rio Grande do Sul, se reuniram em Porto Alegre, na Federação, onde, por unanimidade, foi aprovado a contrariedade a esse aumento de impostos. Nós fizemos logo em seguida um tá na mesa com as lideranças das bancadas dos partidos políticos da Assembleia Legislativa, discutindo essa temática, e depois fizemos uma caminhada até a Assembleia Legislativa, onde a gente encontrou o presidente da Assembleia e diversos outros deputados, entregamos o posicionamento oficial da Federação contrário ao aumento de impostos. Ou seja, o Rio Grande do Sul e as empresas gaúchas não aguentam mais aumento. E o aumento que o governador está solicitando é de 17% para 19,5%, aumento de 15% sobre todos os impostos de CMS do Estado do Rio Grande do Sul. Imagina a dona de casa que está nos ouvindo, o trabalhador que está nos ouvindo, se ele tem 15% a mais para pagar em cima dos produtos que ele vai ter da cesta básica. E eles estão fazendo exatamente o contrário, todos nós estamos adaptando a nossa cesta básica em função das restrições orçamentárias que cada vez mais as famílias estão sentindo no Rio Grande do Sul. E o governo vai na contramão, fazendo uma guerra fiscal às avessas, uma guerra fiscal para expulsar empresas do Estado do Rio Grande do Sul e para impedir que novas empresas venham fazer investimento no Estado. E a gente sabe, Rafael Guelzer, vice-presidente de integração da Federação, que Santa Catarina já disse que não vai fazer esse aumento. Em contrapartida, tem outros estados aí, como Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, outros estados do país que vão fazer esse aumento também. Mas Santa Catarina é o nosso vizinho, muitas empresas muitas vezes saem daqui para ir para o estado de Santa Catarina. Bom, diante de todo o cenário, das instruções que já aconteceram, da pressão junto à Assembleia, você acredita na barragem, vamos dizer assim, de esse projeto não ir adiante, de esse projeto não ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa? Isso a gente sabe que tem que ser resolvido ainda nesse ano, né? Temos um mês pela frente, parece muito tempo, mas quando vê, voa, e a gente sabe que final de ano tem festas, enfim, as coisas têm que ser um pouco aceleradas. Qual é a perspectiva da Federação nesse momento? Exatamente. Muito obrigado, Ricardo, pela pergunta. Na realidade, nós não temos um mês. A gente tem essa votação, ela vai ocorrer em regime de urgência. O governo encaminhou esse projeto em regime de urgência, pessoal. Imaginem, um aumento de impostos em regime de urgência. Ele vai ser votado provavelmente na Assembleia, está no calendário da Assembleia a ser votado no dia 19 de dezembro, esse aumento de impostos. Então, eu conclamo quem está ouvindo a Rádio Independente. Contatem os seus deputados estaduais. Digam que nós não conseguimos mais aguentar aumento de impostos no estado do Rio Grande do Sul, que nós não temos como arcar com um valor adicional por um erro de texto, que se vá a Brasília e se altere o texto da reforma tributária que nem mesmo foi aprovado ainda. Esse texto está em discussão no Congresso Nacional e esses governadores não fizeram a mobilização de suas bancadas. Por que será que eles não fizeram? Será que eles têm interesse em manter esse texto equivocado para ser utilizado como pretexto de aumento de impostos? Eu não posso acreditar nisso. Eu acredito que eles têm responsabilidade. Com relação ao estado de Santa Catarina, Ricardo, muito bem colocado por ti, o estado de Santa Catarina já viu a oportunidade. Ele pode manter o seu ICMS e está numa guerra fiscal com os demais estados que estão aumentando, ele vai atrair todos os investimentos. E o governador e o governo do estado estão dizendo que isso não acontece, que lugares com menos impostos não atraem investimentos. Ele disse isso. Eu não consigo crer
que se a gente olha o histórico do estado do Rio Grande do Sul há 40 anos atrás e o que era Santa Catarina há 40 anos atrás. Santa Catarina teve alíquotas menores do que o estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos todos, agora está igual, mas em todos os anos anteriores tiveram alíquotas menores. O que aconteceu com Santa Catarina? Ela explodiu em desenvolvimento. Ela cresceu e passou o Rio Grande do Sul em segurança, em educação, em crescimento econômico do estado, em desenvolvimento social, em educação, que nós sempre fomos uma referência, em saúde. Quer dizer, será que redução de impostos, a gente já viu historicamente, é isso que vai acontecer? A gente vai ter um aumento de inflação, com um aumento de pressão, um crescimento da informalidade no estado do Rio Grande do Sul, um aumento do desemprego, isso é fato. Uma perda real de competitividade, exatamente pelo que o Ricardo falou. O estado de Santa Catarina está aqui do lado, é passar o rio Mampituba e tu estará no paraíso dos investidores do Brasil. E detalhe, mesmo que não se mude o texto, essa média futura de arrecadação de 2024 a 2028 que eu comentei, não é a média da alíquota que tu está cobrando, é o valor absoluto de arrecadação. Então, tem uma teoria, que é a teoria de Laffer. Para o pessoal entender o que é a teoria de Laffer. Não é quanto mais tu aumenta impostos, mais tu arrecada. Tu tem um teto de aumento de impostos. Depois, quanto mais tu aumenta, menos tu arrecada, porque tu aumenta a informalidade, as empresas saem daqui. É isso que está acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem duas formas de aumentar impostos. A forma certa, que é aumento da base de arrecadação e não aumento de alíquota. Essa é a forma certa. O Rio Grande do Sul está indo na contramão, está aumentando a alíquota, pressionando o empresário que já está devastado. Tá certo. Empresário... Desculpa, pode falar. Não, Rafael, só porque estamos no adiantado da hora já, mas gostaria ainda que você falasse rapidamente sobre essa reunião, então, que acontece na quinta-feira com a SIC do Vale do Taquari, e de que forma a Federação pode contribuir com a região após mais uma enchente que devastou as cidades aqui do Vale. Exatamente. A gente vem realizando encontros com a SIC do Taquari, todas as ACIs da região, que foi acometida realmente por uma enchente avassaladora em toda a região do Vale do Taquari, já fazem várias semanas, desde o início, lá há meses atrás, quando houve a primeira enchente. Nessa reunião, especificamente, a gente vai estar fazendo 2 grandes encontros, um encontro que será realizado com as micro e pequenas empresas, todos eles à tarde, e um outro com as grandes empresas. A gente sabe que as grandes empresas, elas são motores de desenvolvimento. São elas também que movimentam as micro e pequenas empresas da região do Vale. Então, nós estaremos realizando esses encontros com deputados estaduais, com a presidência da Federação, com a presidência da SIC do Vale do Taquari, as demais associações comerciais, e a gente conclama também que as pessoas possam estar participando dessa reunião, para que a gente possa estar deliberando ali ações enérgicas. A gente sabe que houve muita promessa não cumprida, e isso não se faz. Ainda mais com pessoas que sempre viveram do seu trabalho. A região do Vale do Taquari, ela cresceu e se desenvolveu historicamente pelo seu trabalho. Há centenas de anos atrás, quando chegaram os imigrantes e construíram do nada essa região, eles não tinham com quem reclamar, porque não existia ninguém lá. Eles construíram com a sua força, e vocês vêm fazendo isso ao longo dos anos. Porém, agora, além de reconstruir tudo isso, nós queremos também que o Estado olhe de uma forma diferenciada para a região, que essas verbas que disseram a juro zero e outros tantos, que venham realmente auxiliar, ou seja, que venham reconstruir essa região de pessoas trabalhadoras e que sempre foram um motor do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Rafael Guelzer, muito obrigado por atender a Rádio Independente, um bom trabalho, importante ter uma Federação também defendendo aí o Rio Grande do Sul, os interesses dos empresários, mas uma região como um todo, né? Como é o caso do Vale do Taquari também em relação aí aos prejuízos das enchentes, não foi apenas uma. Muito obrigado, uma boa semana pela frente. Obrigado, Ricardo, obrigado, Gabriela, e novamente conclamo os ouvintes contatarem seus deputados para que a gente possa barrar esse aumento de impostos. Agora é a hora de fazer o contato com o deputado que fez o voto, para exatamente conversar com ele e falar toda a questão que o Vale do Taquari sofreu, nós não temos mais como aceitar um aumento de impostos. Parabéns pelo trabalho da Rádio Independente e do programa Redação no Ar. Muito obrigada. A gente agradece Rafael Guelzer conversando conosco, o vice-presidente de integração da Federação, falando sobre o aumento do ICMS e também a reunião que terá com a SIC do Vale do Taquari na próxima quinta-feira.